Amém. Graças a Deus. 20 horas em ponto. Vamos iniciar mais um lar de esperança. Nós estamos distantes fisicamente, mas estamos unidos em oração, compartilhando, né, tanto pedidos de oração como grandes testemunhos do que Deus tem feito na nossa vida, de tudo que Deus é para nós. Nós jamais deixaremos de anunciar as boas novas. Aleluia! Nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor, né? Porque é Ele que nos dá mais uma oportunidade, mais um dia, mais uma semana. Graça e paz, Márcio. Marcinho já chegou aí. Glória a Deus. Estamos felizes por compartilhar as boas novas do Senhor com você. E como eu estava dizendo, jamais deixaremos de anunciar, jamais nos cansemos, né, de anunciar esta palavra que nós sabemos que é poderosa. Amém, graça e paz. Creio que foi a minha mãe que chegou aí, glória a Deus. Vamos orar para iniciar, irmãos, que já são 8 horas aí. Amém, vamos orar? Grandioso Deus, eterno Pai, louvamos e bendizemos o teu nome. Sabemos que o Senhor tem grandes coisas para falar no nosso coração. Que o teu Espírito Santo venha ministrar nas nossas vidas aquilo que ele deseja ministrar. Que nós possamos aprender da tua palavra, nós possamos nos deleitar na tua palavra e principalmente que nós possamos praticar a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, abençoa aqueles que estão chegando, aqueles que já chegaram, aqueles que verão este vídeo em uma outra oportunidade e que nós possamos ser cada vez mais edificados em nome do teu Filho. Amém. Aleluia. Foi minha mãe mesmo que chegou, ela e o Marcinho. Hoje, a nossa palavra, né, a palavra do Senhor que falou nos nossos corações, está em João 14 e o verso 6. Se você quiser ir abrindo aí, pode abrir a sua Bíblia ou no seu aplicativo. Nós estamos numa série das declarações de Jesus, né? Nós estamos na sexta semana, nós vimos, eu sou, paz, pastor, Deus abençoe, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, né? Nós vimos todas essas declarações de Jesus. E hoje a declaração que nós vamos ver é Jesus declarando que ele é o caminho, a verdade e a vida. Lá em João, capítulo 14, verso 6. Amém? Vamos ler para nós não perdermos tempo. João 14 e no verso 6, que diz exatamente assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Então, aí, essa é a declaração de Jesus que nós vamos estudar um pouquinho, meditar um pouquinho, paz, meditar um pouquinho na declaração de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele veio do Pai. Eu quero iniciar, obrigada, pastor. Eu quero iniciar dizendo que Jesus veio do Pai, primeiramente, né? Então, lá em João 16, 28, Jesus vai declarar: eu vim do Pai e entrei
no mundo. Então Jesus, ele não passa, né, a ter, a fazer história, a existir na história a partir do momento que ele entra aqui. Ele, como Deus, né, ele é eterno. Então ele já estava com o Pai na criação. João mesmo no primeiro capítulo vai declarar, né, que ele era o verbo. Então ele se fez carne. Então ele já estava com Deus e ele também é Deus, né? Era Deus. Então Jesus vai declarar lá em João 16:28, eu vim do Pai, entrei no mundo, ou seja, ele desceu. O próprio Paulo vai dizer, né, que Jesus, ele despiu-se de toda a sua glória, né, e se fez servo para cumprir, para obedecer o plano da salvação, para cumprir o plano da salvação. Amém. Paz, Robson, Vivi, um beijo, saudade. Deus abençoe, Vivi. E entrei no mundo. Aí Jesus vai declarar assim que ele voltaria para o Pai. Então ele veio do Pai e ele voltaria para o Pai. Ele vai dizer assim, ó, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então, olha só, Jesus já está mostrando aí para mim, para você, que há um livre acesso, né, entre nós e Deus. Aí, o que faltava para nós era o caminho aberto, né? Nós estávamos impedidos pelo pecado de nos voltarmos para Deus. Porém, Jesus, né, nós sabemos, abriu ou reinaugurou este caminho, mesmo sendo o caminho de volta para o Pai. Mas antes, então, de Jesus voltar para o Pai, Jesus, então, nos mostrou o caminho, nos indicou, né, qual seria este caminho para que nós pudéssemos ter acesso novamente à presença do nosso Pai, à presença de Deus. Jesus, então, nos mostrou. E um dia, paz, Lê, Deus abençoe. E um dia, Jesus retornará. Ele voltou lá para o Pai, mas um dia ele retornará. E ele vai retornar para buscar quem? Quem são aqueles que vão ser levados, né, ou ser resgatados, buscados aqui por Jesus quando ele retornar? Aqueles que estão trilhando o caminho que ele revelou, o que ele mesmo, Jesus, trilhou. Então, estes que estiverem neste caminho, que estiverem andando neste caminho, trilhando este caminho, serão aqueles que o Pai, que Jesus, né, no seu retorno nas nuvens, com seu poder e grande glória, vai retornar para buscar aqueles que estão neste caminho. Hebreus 9:28, você não precisa abrir agora, mas pode anotar para depois você conferir, né? Vai dizer assim, ó: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá pela segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então, aqueles que trilham este caminho são aqueles que aguardam o retorno de Jesus nas nuvens. Qual é o caminho? O caminho que Jesus trilhou e nos mostrou qual seria. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre este caminho. Aqueles que o aguardam são os que estão trilhando o caminho que Jesus mostrou e trilhou. O salmista, no Salmo 119, no verso 5, vai dizer assim, ó: a tua palavra é lâmpada para
lâmpada que ilumina os meus passos. Né? Essa versão ela é diferente, na outra versão nós lemos: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Nessa versão que eu achei aqui da NVI, ela diz assim, ó: ela é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, a tua palavra, sendo a verdade, ela ilumina, então, o meu caminho. Então, este caminho que eu e você estamos trilhando, aquele caminho que é Cristo e que Cristo demonstrou e trilhou, este caminho, ele precisa ter luz, precisa ter claridade. Enquanto o salmista, ele quis dizer assim, ó: enquanto eu caminho, os meus passos estão sendo guiados e o meu caminho elucidado. Que lindo, né? Por quê? Quem que ilumina este caminho? Quem que clareia este caminho? Quem que ilumina esses passos? A palavra. É a palavra que é lâmpada. Então, se eu e você cremos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e se nós estamos trilhando neste caminho, para que quando ele retorne, ele nos encontre neste caminho, nós precisamos estar munidos da palavra, porque é a palavra que vai elucidar o caminho. É a palavra que vai iluminar aonde a gente pisa. Olha que interessante. Então, nós não podemos abrir mão, nós, mais uma vez eu digo, que trilhamos este caminho, que decidimos andar por este caminho, não podemos abrir mão da luz, da claridade, que é aqui, segundo o salmista, a palavra do Senhor. Deuteronômio 5, 32 e 33 vai dizer assim, ó: por isso tenham um cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou. Olha só, eu grifei essa palavra agora, ó: não se nem para a direita e nem para a esquerda, mantenham-se no caminho, mantenham-se retos, mantenham-se focados. Né? Aí andem sempre pelo caminho. Lá em Deuteronômio vai dizer. Qual o caminho? O caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou para vocês. Então, como eu vou saber qual o caminho a seguir? Jesus é o caminho. E o que eu preciso para andar neste caminho? Primeira coisa que eu preciso, de claridade. Então, essa claridade virá da palavra. Segunda coisa que eu preciso andar em retidão. Eu não posso desviar o meu olhar. Então, os que estão trilhando este caminho seguem firmes, com os olhos fixos no alvo, a fim de não se distraírem. É interessante porque muitas coisas no nosso dia a dia podem não ser pecado. Você sabia? Algo que você faz que não é pecado. Porém, ela nos distrai, tira o foco, nos tira do caminho de alguma forma. Ela começa como uma pequena distração. Porém, isso vai tomando espaço no nosso tempo. Isso vai tomando espaço no nosso dia. Isso vai tomando espaço na nossa mente. Daqui a pouco ela está tomando espaço no nosso coração e aí sim ela se torna um pecado. Por quê? Porque eu estou distraída com coisas que tiram o meu foco. Ah, então quer dizer que eu não posso me distrair com nada? Nós podemos, mas nós precisamos vigiar. Porque é essa pequena distração, que pode não ser um pecado, como mesmo Paulo fala, né? Todas as coisas são lícitas, mas às vezes algumas não convêm. Por quê? Porque me distrai. Então, se algo me distrai muito
e pensar: isso está tomando muito meu tempo? E essa distração está tomando muito do meu dia, das horas do meu dia? Ou isso está entrando muito na minha mente, né? Então eu preciso tomar cuidado em não me desviar para a direita e para a esquerda. Muitas vezes pode ser com pequenas distrações. Inicia-se então com pequenas e sutis distrações. Né? O inimigo das nossas almas, ele vem e ele trabalha, como eu já ouvi um termo uma vez, ele vai comendo pelas beiradas. Ele vai comendo pelas beiradas, ele não chega com tudo, ele vem sutilmente. Então, muitas vezes, algo não é errado, mas também não convém eu fazer, porque aquilo pode me levar a me distrair de alguma forma em que me perca ali no meio do caminho. Provérbios 14, 12, Salomão vai dizer assim, ó, que há caminhos que para o homem parece certo. Que parece certo. Então, caminho que tem a aparência de correto, mas no final conduz à morte. Nós vimos lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós vimos que nós precisamos da palavra, que a palavra é a luz, então, portanto, ela é a verdade. E agora nós vemos aqui que o caminho errado, amém, pastor, olha que lindo, verdade, que o caminho errado, ele pode levar à morte. E Jesus disse, eu sou o caminho, que tem a verdade e também a vida. Então, um caminho que leva à morte, esse caminho com certeza não é o caminho de Jesus e nem aquele que Jesus demonstrou. O pastor colocou um texto aqui maravilhoso, eu creio que seja Hebreus, deixa eu só colocar para ver mais. Hebreus. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, olha só, nós estamos rodeados de uma nuvem grande de testemunhas. Nós devemos fazer o quê? Nos livrar de tudo que nos atrapalha. É exatamente isso que eu estava tentando dizer com as distrações, e o pastor achou o texto maravilhoso. E do pecado. Então, olha só, é aquilo que me atrapalha e também do pecado. Então, a gente pode ver aqui que o escritor dos Hebreus, né, os Hebreus, ele pode estar fazendo menção de duas coisas distintas: aquilo que é pecado e aquilo que me atrapalha. Muitas vezes, nem sempre aquilo que me atrapalha é pecado, ok? E também nós, então, nos livrar desse peso, tudo que atrapalha e tudo que é pecado, e que nos envolve, né, que está sobre nós, que está na nossa volta, e correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Então, ok, essas distrações podem ser uma carga que nós estamos levando que nos impede. Pode não ser um pecado, mas pode ser algo que nos impede de correr essa corrida, de alcançar o nosso alvo. Está ocupando lugar demais, mais do que ela merece, ok? É o que o Espírito Santo ministrou no meu coração sobre as distrações hoje, né? Muitas vezes nós nos perdemos nas distrações. O nosso dia acaba e nós não dedicamos um pouquinho de tempo para o Senhor, para uma oração, para um louvor, para uma meditação na palavra. Por quê? Porque nós estamos rodeados de oportunidades de distração. Né? Hoje é o que a gente mais tem é meios de nós nos distrairmos. E muitas vezes isso pode nos levar a perdermos tempo que é precioso. Amém? Então, os que estão trilhando este caminho, então, segundo Salomão, eles precisam, então, não se deixar levar pelas aparências. Há caminhos que para o homem parecem corretos, mas no final conduzem à morte. Por isso a importância de nós termos luz no nosso caminho,
que é a palavra de Deus, nós termos a palavra de Deus como nosso guia, para nós não nos perdermos nem nas distrações e nem na aparência das coisas, né? Não podemos confiar somente no que a gente vê, somente nos nossos olhos ou nos nossos próprios conceitos. Ah, isso parece certo para mim e acabou. Eu tenho aprendido muito isso, irmãos. Eu confesso para vocês que o Espírito Santo de Deus tem ministrado muito no meu coração sobre os meus conceitos. Por quê? Porque nós somos seres humanos constituídos de uma história, independentemente do tempo de vida que nós temos, nós carregamos uma carga, né, histórica. Tudo que nos envolve nos molda, né? Nós sabemos como eu sou educadora, né, infantil, a gente aprende muito sobre isso, sobre tudo que a gente aprende na infância, mesmo acreditando, não sabendo, né, que estamos aprendendo, mas nós estamos. Por isso que muitas vezes nós usamos a frase, né, que a criança ela aprende muito mais observando do que com discurso, né? E nós, seres humanos, somos moldados, né, por tudo aquilo que nos rodeia. Então, por isso, nós precisamos sempre pedir a ajuda do Espírito Santo, para que ele nos molde, para que ele faça a sua imagem em nós cada vez mais. Que nós não tenhamos os nossos conceitos como os mais corretos, que nós não tenhamos como nosso caminho como o mais correto, mas sim nós temos um padrão, e esse padrão de caminho, esse padrão de conceitos está na palavra de Deus. Aleluia! Obrigado, Valmir. Paz, Deus abençoe. Ele é o caminho para o desorientado. Você conhece alguém desorientado? Você já esteve desorientado? Sabe o que é desorientado? Sem rumo, sem saber para onde vai, né? Às vezes a gente vai dirigir para um lugar diferente e daí de repente a gente se vê perdido. Vamos supor que o satélite não funcione lá do mapa e a gente se perca. Então bate aquele desespero, né? É horrível, é terrível essa sensação. Então Jesus, ele é o caminho para aquele que está desorientado. Então trilha este caminho com a lâmpada dos seus pés da palavra de Deus. Não os caminhos que aos seus olhos parecem corretos, mas o caminho que é verdadeiramente correto. Ele é verdade para o desconfiado. A pessoa que já passou por muitas decepções ou já foi enganada várias vezes, ela dificilmente, né, vai confiar cegamente nas pessoas de novo, né? Então Jesus, ele garante assim, olha, eu sou o caminho para você que está perdido, eu sou a verdade para você que já não crê, que não confia mais em nada, e eu sou a vida para o devastado. Nós não passamos por isso, mas muitas pessoas estão passando por uma devastação, né? Ou seja, a morte mesmo, o sentimento de morte, a depressão, ou até, ok, Valmir, exatamente, para quem não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Nossa, perfeito, é verdade. E nós precisamos mostrar para essa pessoa que há um caminho, que é o caminho. Jesus é o caminho, né? É o único caminho. E trilhando aí neste caminho, com certeza essa pessoa vai ter no final a vida, né? A vida eterna com Cristo. E muitas pessoas estão passando por uma devastação, sentimento de morte ou até morte mesmo na própria família. Nós temos visto aí nos noticiários coisas terríveis acontecendo ao redor do nosso planeta aí, mas o Senhor continua sendo aquele que traz vida e vida em abundância. Então, em tempos de perdição, ele é o caminho. Em tempos de desconfiança, ele é a verdade. E em tempos de morte, a vida. Então, eu e você temos as boas novas do Senhor.
Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, mesmo que haja perdido, ainda o caminho está lá. Mesmo que eu e você, muitas vezes, nos sintamos perdidos, o caminho continua ali. Né? Muitas vezes nós estamos perdendo a fé, né? Não só a fé, eu falo espiritual em Deus, mas a fé mesmo no próprio ser humano, né? No próprio futuro. Né? Eu perco a fé no futuro, eu perco a fé, né? Nós não podemos. Por quê? Porque Jesus, ele é a verdade. Então, enquanto nós caminhamos na verdade, não há engano. Na verdade, não há engano. Né? E nós podemos muitas vezes estar com sentimento, os nossos sentimentos, a nossa mente, o nosso coração, até o nosso corpo devastado. Nós podemos estar doentes espiritualmente, doentes aqui, né, na nossa cabeça, doentes do coração ou doentes fisicamente. Mas o Senhor, ele continua sendo a vida. Ele não muda. A nossa vida, ela é instável nos seus acontecimentos. Por Jesus, ele continua o mesmo. Então, se eu e você temos a convicção de que a nossa vida aqui nesse mundo ela é instável, os nossos dias são instáveis, nós não sabemos o que vai acontecer. Ontem pode ter sido um dia terrível e hoje pode ter sido um dia maravilhoso, ou vice-versa, né? Porque enquanto nós estivermos neste mundo, nós teremos aflições. Jesus mesmo disse, né? E ele falou com autoridade, porque ele passou por todas as aflições que nós passamos e ainda sofreu, obviamente, muito mais do que muitos de nós podemos imaginar, né? Pensar e mensurar, né? E ele disse: olha, vocês terão aflição, mas assim, continuem, tem de bom ânimo, porque eu venci. E vocês também vencerão. Então ele garantiu que nós seríamos vitoriosos. Por quê? Porque este caminho que nós trilhamos, ele não muda. Essa verdade que nós é alterada. E esta vida que ele nos garante, que ele é, né, nos está reservada, mesmo que nós estejamos devastados. Mesmo que nós estejamos com sentimento de morte mesmo, ou de morte de sonhos, de planos, de esperança, de fé. Então, eu sou o caminho. Trilhe neste caminho. Se você decidiu trilhar neste caminho, use a palavra do Senhor como lâmpada, né? Trilhe neste caminho com os olhos espirituais abertos para que você possa contemplar a glória do Senhor. Porque quando ele vier nas nuvens nos buscar, ele vai buscar aqueles que estão trilhando esse caminho. Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo continue ministrando no seu coração sobre o caminho a trilhar. Não se sinta desorientado, porque você tem a Cristo. Se você está desorientado, busque no Senhor, porque Ele é o caminho. Se você já não tem fé, busque ao Senhor, pois Ele é a verdade. Então, se você está desconfiado de tudo e de todos, peça para que o Senhor te cure e traga, assim, a sua verdade, a sua cura para você, para que você tenha, sim, confiança no Senhor, né? Fé e confiança. Confie de olhos fechados, se jogue nos braços do Senhor. E Ele é a vida. Para mim, para você, para aquele que está passando independentemente da situação. Vamos orar? E se você tem pedido de oração, pode colocar. Eu acredito que ninguém colocou.
assim, nada por enquanto. Eu não sei se tá a internet lenta ou se tá tudo ok. A Suzy tá aí. Agora eu vi o nomezinho dela. Graça e paz, Suzy. Um beijo na Isabela. Saudade da Isabela. Pastor, minha cunhada, o Robson e a Vivi. Que Deus abençoe vocês grandemente. Vamos orar? Pai, louvamos e bendizemos o teu nome. Obrigada pela tua palavra. Nós decidimos hoje mais uma vez permanecer neste caminho que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio do Pai, voltou para lá, mas prometeu, e ele é fiel para cumprir, que um dia ele vai retornar para buscar a sua igreja. E a sua igreja são todos aqueles que estão trilhando neste caminho, segurando a tua palavra, guardando no coração, para que ela seja luz, para que ela seja lâmpada, confiando, Senhor, no caminho que o Senhor preparou para nós, e também com os olhos espirituais abertos, para que nada nos distraia, Senhor. Tira da nossa vida toda distração, tudo aquilo que tem roubado o nosso tempo, que tem roubado, Senhor, as nossas horas preciosas que nós podemos, Senhor, muitas vezes dedicar ao Senhor. As distrações têm roubado. Nos perdoe, Senhor, se muitas vezes nós temos nos distraído, que nós possamos ter mais foco e crer, Pai, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, o caminho para aquele que está perdido, a verdade para quem está sempre desconfiado e a vida para aquele que está com seus sentimentos, a sua mente devastada, Pai. Te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Ricardo. Deus abençoe você. Deus abençoe a família. Um beijo. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se assim Deus permitir. Amém.